O Leviatã, mencionado na Bíblia, é uma criatura lendária e simbólica, que representa forças do caos e do mal. Nas Escrituras, principalmente nos livros de Jó e Isaías, o Leviatã é descrito como um monstro marinho de proporções épicas, capaz de inspirar temor e representar desafios intransponíveis, embora inicialmente represente as forças do mal. Uma visão escatológica pode lançar luz sobre o significado do Leviatã no contexto do fim dos tempos. O Leviatã é frequentemente associado à criação e à soberania divina. No livro de Jó, é descrito como uma criatura indomável que apenas Deus pode subjugar, e em Isaías, o Leviatã é mencionado em um contexto escatológico, sugerindo que essa entidade pode ser um símbolo dos desafios e conflitos que antecedem a consumação dos tempos. Uma perspectiva escatológica pode interpretar o Leviatã como uma representação das forças do mal que desafiarão a ordem divina nos últimos dias. Isso pode incluir tumultos, conflitos e desafios espirituais que culminam em um confronto entre as forças do bem e do mal, à medida que as Escrituras descrevem a intervenção divina no final dos tempos. A derrota do Leviatã pode ser vista como parte de um julgamento final e da vitória definitiva do bem sobre o mal. Uma visão escatológica pode destacar a promessa de que, no desfecho da história, Deus reinará supremo sobre todas as forças contrárias ao seu plano. O Leviatã, assim, assume um papel simbólico na narrativa escatológica, representando os desafios que a humanidade enfrentará antes da consumação final. Esses desafios podem ser interpretados como eventos tumultuosos, conflitos espirituais e manifestações das forças contrárias a Deus. No entanto, a esperança escatológica reside na confiança de que, no final, Deus triunfará sobre o Leviatã e todas as forças que se opõem na sua soberania. Isso é evidenciado em passagens que descrevem a restauração, a justiça divina e a paz eterna que prevalecerão nos últimos dias. Assim, uma visão escatológica do Leviatã na Bíblia não apenas enfatiza os desafios presentes nos dias que antecedem o fim dos tempos, mas também destaca a promessa da vitória divina e da restauração final para aqueles que permanecem fiéis. É uma narrativa que nos encoraja a manter a esperança, a fé e a confiança na soberania de Deus, mesmo diante das adversidades representadas pelo Leviatã. O livro de Jó, capítulo 41, descreve detalhadamente o Leviatã. Um versículo específico que destaca a grandiosidade e a natureza formidável dessa criatura é Jó 41:10, que diz: "Se lançares mão dele, nunca mais pelejarás, e a tua lembrança mudará o ânimo." Este versículo ilustra a ideia de que o Leviatã é algo tão formidável que, uma vez confrontado, a lembrança desse encontro por si só seria suficiente para mudar a disposição de alguém. A descrição do Leviatã em Jó é poética e simbólica, representando forças desafiadoras que apenas Deus pode controlar. O Leviatã, conforme descrito na Bíblia, é uma criatura mítica que emerge nas páginas do livro de Jó, capítulo 41. A narrativa desenha um quadro impressionante e temeroso dessa criatura colossal. No vasto oceano, onde as profundezas esculturas abrigam segredos insondáveis, surge o Leviatã. Uma besta marinha extraordinária, com escamas impenetráveis que brilham como luz refletida sobre a água. Seu corpo é robusto e poderoso, impondo respeito e medo. Olhos ferozes faiscam com uma intensidade que parece desafiar até mesmo a luz. As mandíbulas do Leviatã são formidáveis, capazes de esmagar os mais resistentes obstáculos. Seu hálito emite fumaça e chamas, dando ares de uma força infernal. Ninguém se atreveria a enfrentar esse ser colossal, e seu rugido ressoa como trovão, ecoando através das águas. Nenhum instrumento humano pode subjugar o Leviatã. Ele é uma força da natureza, uma personificação do caos e da imponência. O texto bíblico detalha sua resistência, sua inacessibilidade a armas e a impossibilidade de ser domado por qualquer ser humano. A descrição do Leviatã na Bíblia transcende o retrato de uma criatura marinha assustadora. É uma representação simbólica das forças do caos, do mal e dos desafios intransponíveis que podem surgir na vida humana. O confronto com o Leviatã é como enfrentar as adversidades avassaladoras que, por si só, podem transformar a perspectiva e a disposição de uma pessoa. No entanto, a mensagem subjacente é que somente Deus é capaz de controlar o Leviatã.
a descrição majestosa e aterrorizante dessa criatura servem como um lembrete poderoso da soberania divina sobre todas as coisas, mesmo sobre aquilo que parece incontrolável. Assim, o Leviatã na Bíblia não é apenas uma criatura mitológica, mas uma expressão poética que explora o significado mais profundo das forças desafiadoras que a humanidade pode enfrentar e a certeza de que, no final, a soberania de Deus triunfará sobre qualquer adversidade.